Mas o que ele quis dizer e o que ele disse, o que ele apresentou em documento, o professor Mairovich, foi de que a operação no Rio de Janeiro seguiu os parâmetros constitucionais. E é isso que eu queria saber do ponto de vista jurídico. Pelas informações que o senhor vê e o que o senhor já ouviu, seguiu esses parâmetros? Será que Alexandre de Moraes foi convencido pelas declarações e pelos documentos apresentados por Castro? Olha, ele não pode, ele como magistrado, com a experiência dele, eu diria que ele não foi convencido. A primeira questão é a seguinte, e vou aqui já exemplificar e colocar. O Haiti, Fabiola, é aqui? Por que eu estou falando isso? Porque ele falou em legitimação, em constitucionalidade. Então eu pergunto, o Haiti é aqui? E o que tem que ver o Haiti? O Haiti, tecnicamente, pelo direito internacional, é considerado um Estado falido. A expressão é esta, Estado falido. Por quê? Porque é um Estado-nação, um Estado nacional, onde 90% da criminalidade organizada tem controle de território e controle social. Ou seja, não existe possibilidade de forças de ordem contrastarem esse fenômeno que ocorre no Haiti. O Haiti é um Estado falido. O Rio de Janeiro, o Estado Federado do Rio de Janeiro, é um Estado federado falido? A resposta é não. Aqui não é o Haiti. Aqui é o quê? É um Estado de direito onde existem forças de ordem que atuam constitucionalmente, conforme as previsões constitucionais. Vamos ao ponto importante. E vou fazer um exemplo. Uma cirurgia num hospital, uma cirurgia, ela obedece a alguma técnica? Existe uma técnica cirúrgica? Existe um proceder do médico cirurgião? Existe, repito, uma técnica, uma orientação, estudos? Existem normas legais? A resposta é sim, existe a técnica. Fabiola, ontem eu mantive contato com vários especialistas internacionais, em especial especialistas e magistrados que trabalharam na antimáfia e que trabalham na antimáfia. Essa técnica usada, ou seja, a técnica de guerra, a técnica de confronto num Estado de direito, num Estado constitucional, é legítima? A resposta de todos, eu até mandei isso para o UOL, está sendo preparado isso. Então, a técnica é adequada? Resposta: não. Para combate de crime organizado, de matriz mafiosa, caso Comando Vermelho, que é uma máfia, caso Comando Vermelho, não se aplica a técnica de confronto direto, de início por confronto indireto. Ou seja, aplicou-se a técnica policial absolutamente incorreta. O que se tem que fazer em situações dessa para evitar a guerra, porque estamos num centro urbano? Várias fórmulas. Tem que sufocar a organização, tem que se separar, não se pode colocar em risco inocentes. Se nas guerras convencionais é assim, na guerra urbana é mais ainda. A necessidade de separação, de sufoco, de isolamento, de preparação toda, de inteligência. Tá, o governador respondeu ontem que essa operação teve 1 ano de preparação. Nossa, 1 ano de preparação e já entra para o confronto, sem nenhuma outra alternativa. Então, a resposta pelo resultado morte, pela técnica equivocada, é que essa operação é absolutamente ilegítima, contraria o Estado democrático de direito. A
estão combatendo uma organização criminosa. Sim, uma organização complexa, uma organização que tem fortemente armada, que tem controle de território. Ora, não há necessidade de se focar, de se impedir entrada de armamentos, de munições, porque não adianta só ter o armamento, precisa ter a munição. Sufocar a atividade financeira, se buscar caminhos, se infiltrar policiais. Há necessidade de tudo isso para se chegar depois a uma ação mais forte, uma ação de, por exemplo, de cerco, onde vai exigir o quê? Negociações, entrega. Olha, vão se entregar a fulano, 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 evitar o derramamento de sangue. Teve isso? Não teve nada disso. Então, dizer, como foi dito, na frente de um ministro experiente, que é o Moraes, que conhece, já foi secretário de Segurança Pública, dizer, não, nós preparamos aqui um ano, preparar um ano mal e porcamente, diga-se, mal e porcamente. Então, o que é isso? Isso, constitucionalmente, legitimamente, no país, nos estados democráticos de direito, não é a técnica cirúrgica, policial. Professor Mairovich, eu queria só rapidamente que a Dani Lima está chegando aí, já está esperando. E o que Moraes vai fazer com isso? Isso tudo que o senhor está falando, quer dizer, a operação foi ilegal na sua visão, ela foi planejada de maneira ilegítima. O que Moraes vai fazer com isso? Quais são os próximos passos? Castro apresentou para Moraes as explicações dele, os documentos, e disse que ele seguiu tudo que está na Constituição. O senhor está dizendo aí que é claro que não. O que Moraes pode fazer com Castro? O que pode não, o que deve. Tá? Eu vou usar essa expressão. Você foi muito delicada, como sempre, Fabíola. O que pode fazer? Eu diria o que deve fazer. Primeiro lugar, não é atribuição dele. Deve, então, portanto, ouvir de imediato, de pronto, o Procurador-Geral da República, para que tome as providências que esse órgão de acusação, de defesa da sociedade, o Ministério Público defende a sociedade, tome as providências e peça o quê? Peça ao Supremo o necessário. Não pode Moraes agir de ofício. Já chega o Supremo ter estabelecido as regras. Se essas regras foram descumpridas, se houve abuso nessa operação, se houve matança e houve mortes, e isso foi totalmente uma operação mambembe, uma operação esculhambada, uma operação de quinta categoria, evidentemente que existem as consequências legais, criminais, administrativas e etc.